Olá, meu nome é Daniela Freire de Faria e hoje a gente vai falar sobre como que a gente pode conduzir as crianças em alguns momentos delicados como passeios e quando a gente precisa da colaboração delas. Olá, hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito corriqueiro e que acontece bastante e que muitas vezes, quando eu estou passeando às vezes pelo shopping ou quando eu vou até algum lugar preencher algum papel, ou quando tem alguma burocracia na nossa vida e quando a gente tem que levar as crianças conosco, muitas vezes as crianças não param e é aquela hora que a gente precisa da maior ajuda do mundo, da maior quietude do mundo. E as crianças parece que nesse momento quicam feito bolinhas e se agitam como nunca. E a gente precisa contar até 10, até 100, para que elas se acalmem e para que a gente consiga corrigi-las da maneira correta. Eu tenho visto muitas vezes que a irritação aparece e que muitos pais e mães chegam a dar aquela pegada na mão do fica quieto, para, agora chega. Ou quando saem do lugar tem aquela explosão com a criança. E eu tenho pensado a respeito disso, em como é que a gente pode fazer de uma outra maneira, sem julgamento ou sem carregar a culpa de ter feito dessa forma, obviamente. Mas como é que a gente pode conduzir essas situações de uma melhor forma para que a criança colabore e para que a gente não fique nessa situação, nessa sinuca de bico, onde a gente precisa preencher um papel, onde a gente está dentro de um lugar que pede silêncio, que pede tranquilidade, ou mesmo quando a gente está num passeio que pede que a criança ande perto de nós por uma questão de segurança e essa criança se agita por alguma razão. Eu adoro a ideia da gente combinar antes, então antes de chegar nesse lugar você combine com essa criança de que olha, hoje eu vou precisar da sua ajuda, eu vou te avisar quando que a gente pode fazer barulho e quando que a gente não pode, eu vou pedir para que você fique junto de mim. Vale a pena a gente levar algumas ferramentas e instrumentos que pode ser uma pastinha com desenho e com lápis de cor, ou mesmo os tablets da vida, os celulares com joguinhos, isso costuma funcionar. E nos lugares onde isso corre o risco de segurança, eu passei uma situação difícil com a minha pequena quando ela tinha os seus 3 anos e a gente num parque muito cheio. E ela, muito independente, com a certeza de que sempre alguém estava andando atrás dela, saía andando. E muitas vezes eu passei aquela aflição de olhar e não saber exatamente por alguns segundos onde ela estava. E aí, num desses dias, a gente sentou para conversar e eu falei para ela que ou ela também cuidaria de verificar se ela também estava perto de mim, ou a gente ia ficar no quarto, ia deixar de passear, porque esse sentimento eu não podia mais ter e eu não podia correr o risco dela se perder de verdade. E aí ela fez a escolha dela da gente ir passear e que ela também ia cuidar de estar perto de mim, de mão dada e sempre olhando para ver se eu estava perto. E foi muito bonitinho, porque no dia seguinte olhava para mim e falava assim, eu tô aqui, viu mãe? Eu tô aqui, viu mãe? E a gente foi cuidando dessa outra maneira. Quando a gente pede ajuda às crianças, elas se sentem muito importantes, muito valorizadas e elas ajudam, por incrível que pareça, muito mais do que quando elas levam a bronca carregada da nossa irritação e que elas não têm muita clareza do que é que elas fizeram que gerou tanta irritação em nós e que foi tão ruim assim. Porque afinal de contas ela continua brincando como ela estava brincando há 10 minutos atrás. O que mudou que agora ela não pode brincar mais? Então quando a gente pontua claramente esses momentos do tipo, agora eu vou entrar nesse lugar e eu preciso que você fique em silêncio ou que você fique perto de mim, porque eu vou ter que preencher uma coisa que pede a minha atenção. Essa criança, ela sabe exatamente o que é esperado dela. E ela pode, dessa maneira, saber que quando você olhar para ela lá dentro desse lugar e falar, agora eu preciso da sua calma, ou agora eu preciso que você espere um pouco, agora eu preciso que você fique em silêncio, ou agora eu preciso que você faça o seu desenho. Ela sabe exatamente por que isso está acontecendo. Porque você precisa preencher alguma coisa, ou porque a gente está num lugar movimentado e você precisa que ela dê a mão. E ela vai compreendendo os lugares. É a criança que aprende que toda vez que ela chega numa calçada, ela precisa dar a mão para atravessar. Esse é um aprendizado que foi construído, ele não veio de repente.
Então, da mesma maneira, essa criança, quando entra num shopping, quando entra num parque, quando entra num lugar silencioso, quando entra num lugar, numa igreja, quando entra numa festa infantil, quando entra em qualquer ambiente, num ambiente novo, num ambiente conhecido, ela vai recebendo, na verdade, a informação do que se espera dela nesse lugar e de qual que é a relação de segurança necessária para esse mesmo lugar. Essas nossas reações, que normalmente ou acontecem muito discretamente, que a criança também fica muito confusa quando a gente aperta e fala, fica quieta. Ela não está entendendo por que ela tem que ficar quieta, porque ela não recebeu qual que é o diferencial desse ambiente e o que está acontecendo naquele lugar. Ou quando ela recebe a nossa avalanche de irritação, quando a gente sai desse ambiente, ela não tem como fazer diferente. E por isso que ela não aprende e ela segue repetidamente fazendo as mesmas coisas. O nosso desafio é cuidar do nosso estado interno sempre e oferecer para essa criança a possibilidade dela fazer diferente. Eu adoro as minhas porque quando a gente faz o combinado e elas não cumprem, eu abaixo e falo, a gente tem duas opções. Ou a gente segue o que a gente combinou e a gente vai continuar o passeio, ou não tem problema nenhum, a gente entra no carro e vai embora agora. E aí o que vai ser? E elas têm a opção de ou continuar o combinado e a gente vai continuar ali, porque elas têm o interesse de continuar ali, ou a gente volta para casa. Se é algo que eu preciso fazer, eu tenho essa opção de levá-las comigo ou não. Ou fazer isso quando elas estão na escola e elas perdem esse passeio também. Então a gente consegue colocar a criança como parte desse momento e isso faz com que elas também se percebam parte desse momento e precisem também cuidar do seu estado interno, assim como a gente também. A dica que eu queria dar hoje para vocês é que vocês experimentem. Nessas férias, nesse restinho de férias, a gente tem ainda alguns passeios, algumas oportunidades de estar em locais diferentes com as crianças. Procure combinar antes. A gente está indo para um cinema lá. Quando você precisar de alguma coisa, você vai falar baixo com a mamãe para não atrapalhar os outros. Procure combinar antes e veja qual é a diferença que você percebe no seu ambiente familiar e na sua filha, no seu filho. E em você também, porque talvez essa irritação não apareça. O vídeo de hoje foi isso. Espero que você tenha gostado. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.